Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Nós vamos pedir para o Senhor que Ele possa fazer milagres na vida da gente. Amém. Deus faz milagre continuamente. Milagres que a gente vê, milagres que a gente vê, mas não percebe que é milagre, milagres que a gente não vê, e outros milagres que Ele quer nos conceder. Acho que a maioria daqui conhece, não é, a história de Nossa Senhora das Graças, e eu acho ela sempre muito forte, porque eu sempre fico lembrando, né, do momento em que a moça vê Nossa Senhora com os raios da sua mão jorrando, e aí ela pergunta, por que desse dedo, né, de um dos dedos não saem raios? E ela diz assim, porque estes são aqueles que as pessoas não pedem. E eu achei isso assim muito forte, porque a gente fica pensando, se Deus sabe tudo, então por que eu tenho que pedir? Não é? As pessoas, por que eu tenho que pedir? Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu necessito, Deus está vendo tudo, Deus me ama, quer o melhor para a minha vida, então por que não me dá? Aí eu penso, ou porque não é bom para mim, pode ser também, não é? Ou porque eu preciso, eu acho que eu preciso, eu quero, mas pode não ser bom para mim mesmo, então Deus não vai me dar porque não quer meu mal. Mas existe um ponto fundamental para a gente compreender, que é a liberdade que Deus nos concedeu. Então Deus, Ele só vai intervir na história da humanidade, na medida, em primeiro, que isso for algo da sua providência, não é? E quando a gente fala providência, não é a providência que você reza, por exemplo, no terço de São José, né? São José, providenciai. Você, normalmente, quando está fazendo essa oração, você está fazendo essa oração para quê? Para Ele providenciar comida na sua casa, para Ele providenciar, pedindo a intercessão do Pai adotivo de Jesus, não é, para as necessidades que são cotidianas da nossa vida. E a gente fala assim, que isso é providência. Mas providência, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, não é, que é o que a gente aprende, segue, ele diz que providência é, na verdade, o olhar de Deus para que todas as coisas concorram para o bem dos filhos de Deus. Quer dizer, providência, a palavra exata significa tudo o que vai acontecer no mundo e que tudo está sendo provido por Deus. Quer dizer, Deus prometeu que iria tirar o homem, o ser humano, dos seus limites, da sua miséria, do pecado. Prometeu já quando Ele fala para Adão e Eva, Ele diz, de ti, mulher, sairá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Lá atrás, Ele já prometeu. E assim Ele vai prometendo, Ele vai falar para Davi, de ti virá o descendente que tirará o jugo das nações. Então, isso é providência. A vinda de Jesus é providência. A segunda vinda de Jesus é providência. As coisas que acontecem no mundo e que Deus não quer que aconteçam no mundo, guerras, catástrofes, destruição da natureza que acaba voltando contra nós mesmos, doenças, tudo isso que Deus não quer, Deus vai usar na sua providência. Quer dizer, nada disso vai ficar perdido, porque um dia tudo isso vai servir para que o plano final de Deus aconteça. Estão entendendo isso? Quer dizer, Deus tem tudo sob controle. Pode nem tudo acontecer do jeito que Ele quer, mas Ele tem tudo sob controle e todos os que são dele, Ele os concederá essa graça. Então Deus é providente. Isto é providência. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender na vida é descansar em Deus.
Se Deus é providente, as coisas estarão lá na frente, em algum momento, na ação de Deus. Ok. Tudo que é da providência de Deus, ninguém precisa pedir. Ninguém precisa pedir. Está na providência de Deus. Ele disse que uma virgem daria à luz a um filho. Na providência de Deus, no tempo oportuno, há 2018, 2017 anos, 2020 anos atrás, uma jovem, humana como nós, que Deus havia preparado, mas ela mesma nem sabia, foi afrontada por um anjo que fala com ela e diz que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Isso está na providência. Apesar de que Deus mesmo fez com que toda uma nação desejasse que isso acontecesse, né? Todas as mulheres no tempo de Jesus desejariam ser essa mulher escolhida. Isso é providência. Mas o cotidiano, que não mexe no processo da ação de Deus no mundo, mas que mexe na minha vida, na sua vida, na sua vida, na vida da Márcia, na vida do Laércio, na vida de cada um de nós, esse cotidiano, Deus vai agindo na medida em que a gente vai permitindo e também na medida em que a gente vai pedindo. Porque Deus não quer, de acordo com o seu plano, eu não posso dizer que Deus não pode, Deus pode tudo, mas Ele não quer e não quis, ao fazer-nos semelhante a Ele, ao nos fazer iguais a Ele, que nós pudéssemos viver sob a manobra dEle. Então Deus não manobra a sua vida. Deus não manobra a sua vida. Ele permite você e te cerca de amor. Então a oração que a tua mãe fez um dia, a oração que a tua avó fez um dia, a oração que um antepassado teu fez um dia, Deus pega ela para usar. Nós sabemos que de forma muito menor, o diabo se utiliza disso também. Porque se Deus não pode, porque não quis, agir na sua vida, sem a sua permissão, ou sem que alguém faça uma ligação com ele, você acha que ele ia permitir que o diabo fizesse? Então não se engane. Quando o diabo arma e monta as armadilhas na nossa vida, ele só consegue agir porque alguma brecha, algum pedido, alguma maldição involuntária, porque o diabo não quer saber se é involuntário, o diabo não quer dizer assim, e eu digo para vocês, muita gente, eu mesmo, tenho consciência de que a minha conversão se deu de forma, por uma oração que eu fiz sem saber de verdade o que daria. Não é? No fim de ano, eu costumava fazer uma avaliação do ano sempre, no final do ano, eu saía, ia para um barzinho, tomar cerveja e pensar como tinha sido meu ano, olha só, não é? E aí eu lembro que na virada de ano, esperando alguns amigos para me pegar em casa, porque eu já tinha planejado que eu ia beber tudo que podia ser possível, então eu não ia de carro, né? Que também o carro não era meu, eu tinha que pegar o carro da minha mãe. Então eu fiquei esperando, enquanto fiquei esperando, o céu estava extremamente estrelado, e eu falei, olha Deus, esse ano foi bom, mas eu quero um ano melhor ainda. Eu quero um ano que seja muito melhor do que esse. Mas eu não falei pensando em coisas espirituais. Eu falei pensando em emprego, em encontrar umas namoradas, em outras coisas. Algumas talvez Deus nem quisesse me dar. Mas a oração, ela faz esta ligação, entende? Por isso que ele fala, o que ligardes na terra será ligado no céu, o que se desligardes na terra será desligado no céu. Então, quando as pessoas não querem entrar em batalha espiritual, elas estão à mercê das armadilhas e muitas vezes das orações que não vão para Deus. Que oração não vai para Deus? A oração que a gente faz para prejudicar o outro,
A oração que a gente faz para que o outro não se dê bem. A gente pensa que está falando com Deus. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Não. Não vai? Mas o diabo vai. Ele falou, opa, estão me autorizando. É comigo que estão falando. Não é? E muitas vezes não são orações, mas são desejos e intenções. Que é a mesma coisa. Porque o que é uma oração? A oração é um desejo do coração que se aproxima de Deus e fala com Deus e se aproxima e o ama. Oração não é uma fórmula toda organizada. Consegue entender isso? Então tem muita graça de Deus que Deus não nos quer dar, porque atrapalharia o projeto da nossa vida. Da nossa vida. Fala, mas Sidney, não pode ser bom que Deus cure meu filho que está doente? Ou então não pode ser bom que Ele liberte aquele que está com droga? Bom, no meu conceito, libertar agora é o melhor. No conceito de Deus, se libertar agora não vai resolver, porque Ele vê tudo, não é mesmo? Mas em algum momento Ele quer mudar essas realidades, então continuar rezando. Agora, há situações que a gente não recebe porque não reza. Então nós vamos agora fazer um pedido para Deus. Pedido dessas coisas que a gente está precisando pedir mesmo. E a gente deve pedir uma vez só, daí Deus já não sabe tudo? Deus sabe tudo. Mas Ele nos ensinou, não é, da viúva que ficava insistindo com o juiz para lhe fazer justiça. Veja, eu acho esse texto extremamente adequado. A viúva não estava pedindo algo que ela não tinha direito. Ela estava pedindo algo que ela tinha direito a um juiz mau caráter. Um juiz mau caráter. Tem juiz mau caráter? Tem. Né? Tem juiz, tem prefeito, tem presidente, tem tudo. Você me conta tudo mau caráter na vida. Um juiz desonesto. O juiz não queria fazer o que era bom para ela, era dela, ela tinha direito. Ela tinha direito, nada mais justo. E o cara fazia? Não fazia. Não fazia, ou porque não gostava da cara dela, ou sei lá o quê, porque não devia ser grande coisa. Mas ela tanto insistiu, que ele falou assim, eu preciso tirar essa mulher do meu pé. Não é? E deu-lhe o que ela lhe pedia, a justiça que ela lhe pedia. Neste caso, é preciso entender que Deus não é um juiz injusto. Deus não é um juiz mau. Deus não é um juiz que não quer fazer o bem para nós. Deus é um juiz que quer fazer o bem para nós, mas que Ele quer nos ensinar que a gente tem que ser perseverante e que a gente tem que falar com Ele sim, até que Ele pelo menos nos esclareça então, por que não? Por que não, Senhor? Qual é a razão? Ou então, concede-me, Senhor, concede-me essa graça. De forma muito especial, para nós católicos, existe um elo maior ainda, que a igreja chama a comunhão dos santos. Quer dizer, nós todos fazemos parte de uma grande comunhão. Nós não estamos desligados. A minha oração, a minha vida, minha fé que aceitou Jesus me une a vocês. Por isso que o pecado que rompe a corda, não é aquela pessoa que rompe a corda, mas vive na falsidade, se faz de cristão, mas na verdade vive como alguém que é que está querendo, é o outro universo que não é o de Jesus Cristo. Ele vai ferindo o corpo, ele resvala em mim. Ah, o padre pedófilo. Vocês acham que não fecha a graça de Deus para nós? Eu não tenho nada com isso, quero morar nos Estados Unidos. O que eu tenho com isso que aquele padre usou? Ele usou a fé, usou Jesus para fazer um ato perverso. Perverso, não é perverso? Um ato perverso, abusou lá das crianças, lá, mulheres ou homens, seja lá o que for. Ao fazer isso, ele fere o corpo. Mas não é só o padre que fere o corpo. Nós também ferimos o corpo. Não é? Aquele cara que vai lá, rouba todo mundo, e ele fala, eu sou... vai lá na igreja, chora e não sei o quê, mas por trás não mudou. Então, tudo isso fere o corpo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que rezar e viver cada vez melhor para sarar o corpo. Então, a nossa atitude, aí entra os grandes heróis que nós temos. Quer dizer, aqueles que viveram de tal forma extraordinariamente, que eles não só compensam aqueles que na igreja ferem o corpo, como eles curam o corpo. Consegue entender? Estou usando uma palavra para simplificar, é um pouco mais complexo que isso.
E é por isso que a gente invoca os santos da nossa oração, porque eles são os nossos heróis, que viveram de forma tão extraordinária, tão incrível. Quem que consegue fazer o que fazia uma Santa Teresa de Jesus, uma Santa Teresinha de Jesus, um São Francisco de Assis, né? um São João Paulo II? Não, pouca gente, acho que nós aqui ninguém, não sei, né? Então, esses heróis, eles estão lá e fazem esse remédio para que o corpo, não é? E aí é bom lembrar, o dedinho doendo faz a gente chorar do mesmo jeito que faz a gente chorar a cabeça doendo, não é? Então, tudo isso é importante. Uma coisa que faz parte desse mistério todo, vamos lá ver. Lá eu fui, por exemplo, algumas vezes para a Europa. Então, tem lá o sangue de Santa... Não me lembro agora o nome dela. Que no dia do aniversário dela ele ferve na garrafa. A língua de Santo Antônio, que está lá na igreja, lá com mais de 500 anos, né? 300, 400 anos, não se decompõe uma língua, que é um membro mais fácil de decompor. O corpo de Santa Rita, que está intacto. Né? O corpo de Santa Clara, que está intacto. Como que fica intacto? Você vai ver os caixão, eram umas tábuas de pinho dessas, bem velhas, não tinha nada, não tinha embalsamamento, não tinha nada. São milagres, não é verdade? E no dia do aniversário deles, Deus normalmente relembra aquela pessoa que foi muito importante no corpo, porque ele é a cabeça mais que tudo, e concede presentes, às vezes, para a humanidade toda, não é mesmo? Por isso é que a gente faz essas orações especiais nesses dias, como é o caso do nosso mês de novembro, onde nossos fundadores do nosso grupo de oração morreram num estado de grande santidade. Então nós vamos pedir para eles um presente para Jesus, para nós, porque eles não precisam de presente. Estão no céu, quem que precisa de presente? Quem precisa de presente? Nós. Quanto mais claro a gente consegue pedir, melhor. Tanto é que quando você faz um retiro, por exemplo, os retiros de Santo Inácio de Loyola, os retiros inacianos, à noite você tem que escrever. Por quê? Porque quando você escreve, aquilo que está meio enuviado, aquilo que você fala é meio enrolado, na hora de escrever é mais difícil. Aí você olha e fala, não é bem isso. Aí você acaba enxergando melhor, tá certo? Porque os pedidos a gente tem que aprender a fazer eles de forma muito clara, sem muita confusão, sabe? É assim, ó, eu estou pedindo exatamente isso para você, Jesus, se for bom para mim. Isso. Não é aquilo, não é a paz eu quero a paz do mundo, aí eu também quero a paz do mundo, mas começar o quê? A paz de desarmamento? Você quer o desarmamento? Você quer a paz porque você quer que acabe a guerra lá na Síria? Não sei o que você quer. Não é? Então a gente tem que aprender que a nossa oração tem que ser melhor, não só mais tempo rezando, a gente tem que rezar melhor, gente, melhor. E a nossa oração, ela também é melhor quanto mais amorosa ela é. Quer dizer, quanto mais o que a gente quer é cheio de amor. Amém? Amém. Vamos pôr a mão nos irmãos. Queremos te pedir, Senhor, em primeiro lugar, teu Santo Espírito. O Espírito que age, move todas as coisas. Vem, Espírito Santo, batizar esses teus filhos. Vem, Espírito Santo, encher a vida deles de graça, de bondade, de alegria, com os dons espirituais, com as forças espirituais. Vem, Espírito Santo. Concede também o pedido que dá no coração deles, aquele pedido que eles têm clamado a Ti, Senhor. Concede agora. Aquilo, Senhor, que Tu queres dar e que às vezes o diabo está impedindo de receber, vai agindo agora para quebrar o que impede a graça de acontecer.
Shiria la la baia la candara la bara la idia la baia. Shanda la bara la idia la baia la shiria la bara la idia la candala bara la. Shanda la bara la idia la baia la idia la bara. Shanda la bara la idia la bara la. Seria muito bom que na nossa próxima reunião, a gente trouxesse a Bíblia, como a gente está trazendo, trouxesse também um caderninho para a gente anotar, sabe? Pelo menos para você anotar as coisas que te marcaram, ou as coisas que foram faladas, para você depois dar uma olhada. Por exemplo, sobre toda essa questão que eu fui falando no início, sobre essa questão dessa ligação que existe no corpo, né? A igreja diz que a igreja, ela tem a igreja celeste, que já está lá no céu com Jesus, a igreja peregrina, que é a igreja que está aqui na terra caminhando, e a igreja padecente, que são aqueles que morreram aceitando Jesus, mas que ainda não estão no céu, não é? E dependem do olhar misericordioso e das nossas orações para estar lá. Essa é a fé católica. Se você fosse adventista, eles iam dizer que você estava dormindo até o dia da vinda de Jesus. Dependendo da religião, eles dão uma interpretação para isso. Nós temos uma tradição, e é nesse ponto que a gente precisa se apegar muito. Como é que a Sagrada Escritura nasceu? Não foi Jesus quem a escreveu diretamente. Elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Mas tudo isso aconteceu principalmente através das pessoas. Por isso que transmitir a fé é fundamental. Mas Jesus, ele entra na história dos homens, sendo Deus, vive com os homens e com as mulheres, não é? Vive uma vida reclusa no sentido de que ela não é pública, de que ele não sai fazendo milagre por todo canto. Existe um evangelho chamado Evangelho da Infância de Jesus. Ele é um evangelho que foi escrito e diz que Jesus ressuscitou um pombinho na beira do mar, que Jesus fez uma porção de coisa quando criança. Ele não está aqui. E sabe por que ele não está aqui? Porque é claro que uma pessoa como Jesus, depois que a graça foi acontecendo no mundo inteiro, trouxe muitas histórias que as pessoas escreviam e colocavam autores famosos, pseudônimos, né? Quer dizer, nomes falsos, para poder dar autoridade para esses escritos. Mas eles não eram os escritos que a gente considera os canônicos. Quer dizer, o que é canônico? Ele vem de um cânon, de um momento em que a igreja reuniu, tinha um monte de coisa escrita e disse assim, o que de verdade é essencial e certamente foi inspirado por Jesus Cristo e foi trazido pelos primeiros apóstolos. Esse, que é os que estão aqui. O resto, gente, é leitura devocional. É que nem você lê um livro edificante, assistir um filme edificante, assistir um filme que tem uma história bonita, que traz uma mensagem bonita, mas não é evangelho. Estão entendendo isso? Hoje em dia, como essa coisa meio do misterioso está muito em moda, surgem muitas conversas, surgem livros, surgem não sei o quê, surgem histórias. Tudo isso, não é? A igreja já passou. Por que é importante? E é importante para nós que estamos aqui, porque a gente vive de uma história de 2000 anos. As primeiras parábolas e as primeiras curas que o povo ouviu foram contadas, não foram escritas. Não foram escritas. O primeiro documento que se tem notícia, que foi escrito, que foi encontrado num mosteiro na Judéia, foi encontrado no ano de 1800, um pastor jogou uma pedra, ouviu um barulho de um vaso quebrado, chegou lá e encontrou uns papiros. Foi para o mercado, vendeu no mercado. Alguém passou lá muito esperto, percebeu que aquilo lá era uma coisa muito rara, comprou. São chamados manuscritos de Qumran. Tem um museu lá, foi uma briga de mais 3 anos entre todas as religiões para poder quem é que tinha direito de estudar aquilo. Porque cada um se achava no direito, foi uma briga mesmo, uma briga internacional, até que se estudou. Que conclusão chegou? Conclusão chegou que o Evangelho de Marcos, ele tem como raiz, quer dizer, ele partiu, se não foi ele mesmo, ele partiu do documento mais original.
E o Evangelho de Marcos é o que mais tem cura. Duas conclusões. Primeiro, que as curas eram verdadeiras, porque estava muito perto de quando Jesus ressuscitou. Quando foi escrito. Segundo, que era uma compilação. Sabe o que é uma compilação? É quando você reúne uma porção de coisas. Então as pessoas, os pouquíssimos que escreviam, pouquíssimos, ninguém escrevia, ninguém lia. Ué, quem que sabia ler e escrever? Não é? Até muito pouco tempo atrás, no nosso país ninguém sabia ler e escrever. Nossos pais aí, avós, pega aí avô, se eu perguntar do avô de cada um de vocês aqui, pouquíssimos sabiam ler. Bisavô então, raros, muito raros. Imagina naquele tempo, escrever ainda, muito menos gente. Esses pouquíssimos que escreveram serviram para juntar esses documentos. Que aos poucos que eram capazes de ler, se tinha a missão de replicar, de contar. Então, por isso que contar as coisas de Jesus é muito importante. Porque é o melhor método, e o método mais antigo, e o método que mais... Ele fala assim, como virar a fé se não tiver quem pregue, quem fale dela? Pregar não significa fazer que nem eu, ir lá na frente do grupo de oração, ir lá no evento tal. Pregar é falar as coisas que Jesus fez para as pessoas. Você faz isso em qualquer lugar, você faz isso num momento inesperado, diante de alguém que está num momento sofrendo, passando uma dificuldade, quer ouvir uma palavra. Em vez de você dar a tua palavra, porque hoje em dia todo mundo tem bons conselhos, boas historinhas, comece a dar as histórias de Jesus, gente. Essas são as boas. Essas são as que transformam. Essas são as que mudam a vida das pessoas. Então que a gente possa ter essa visão clara de que é que Deus está nos chamando. Diante da Sagrada Escritura, as palavras são amplamente estudadas, esmiuçadas, vai no grego, vai na raiz, vai ver como é que o verbo era conjugado, como é que o verbo era feito. Isso aí, gente, é o feijão com arroz dos teólogos, estudiosos, os institutos evangélicos, católicos, se matam para ver. Os muçulmanos também têm escolas de estudos. Isso é o dia a dia deles. O que é importante? O que é importante é o que João Paulo II falava, Papa Francisco fala para nós católicos. Ele só tem sentido quando a gente lê para viver. Pouca diferença faz as minúcias da teologia. Não nos interessa. Se teologia santificasse, nós só ia ter quem entrava no seminário, ia ser tudo santo. Não faz santo. O que faz a gente ser melhor é ter a palavra de Deus e olhar como é que ela fala comigo, como é que ela muda minha vida. Algumas coisas que são amplas da salvação, essas não tem como mudar, porque estas são o motor do meu entendimento. Por exemplo, eu conheço ateus que dominam a Bíblia muito para os seus debates. Dominam muito para os seus debates. E aí a gente nem domina tanto. E tem mais, eles dominam a Bíblia, dominam história. Normalmente uma leitura que eles fazem da história a partir do que eles querem chegar. Principalmente quando a gente vai para esse campo das faculdades e tudo. Então os professores têm essa necessidade de questionar tudo isso e não sei o quê. Essa é a leitura parcial. Eu fiz e estudei história da igreja de acordo com os livros de Daniel Hobbes, que é da Academia de Letras Francesa, um ateu, criado por pais que eram marxistas, o problema não é esse, e aí um dia ele marca encontro com um amigo num museu, e ele vai, não conhecia aquele museu, não acha o museu, acha que a igreja é o museu, entra na igreja, vê uma luzinha piscando, vai até a luzinha, onde é o Santíssimo, nós sabemos, lá ele se molha de chorar, sem saber porquê, se apavora, sai correndo, desesperado, que lugar é aquele que ele não conhecia, que ele não sabe o que é, e que faz ele chorar daquele jeito. A hora que ele está chorando, caminhando, o padre pega ele na porta, fala, o que foi, meu amigo? Ele diz assim, não sei o que foi. Que lugar é esse? Aí o padre fala, isso é uma igreja. O que é uma igreja? E aí esse homem vai ser, futuramente,
o maior estudioso da história da igreja que já se conheceu, estudado no mundo inteiro, não é? Vai fazer ele é considerado um dos maiores historiadores do mundo. Então a gente vai saber que vai ter todo tipo de historiador, não é mesmo? A gente vai saber o que vai pegar, mas nada disso vai mudar a nossa vida, não é verdade? Não vai mudar a nossa vida, a não ser que você seja chamado a estudar essas coisas. Senão, o que vai mudar a tua vida é você parar para rezar com a palavra de Deus e pedir o Espírito Santo. Porque você também não vai viver a vida nova se o Espírito Santo não te usar. É Ele que é o motor. É Ele que fala com a gente. Ele é Deus que vem morar dentro de mim e me dá graça de fazer, senão eu não vou fazer nada. E outra coisa, a gente já tem um invólucro de conteúdo que vem da nossa natureza, teu pai, tua mãe, a tua família, os conceitos que eles passaram, a religiosidade que eles te deram, não é? Às vezes a moral que você ficou inserida, aquele tipo de coisa que você fez, e às vezes você pensa que isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é isso. Por isso que Jesus não nos deixou, ao contrário, por exemplo, de algumas religiões, um manual de coisas para fazer e não fazer. Na Bíblia até tem no Antigo Testamento 399 o que fazer e 399 o que não fazer. Tá bom para vocês decorar 700 e 800 tá bom para vocês decorar o que vocês têm que fazer e o que vocês não têm que fazer? Né? É isso aqui. Tá facinho? Não tá, né? Jesus se tornou gente exatamente para poder mostrar que é preciso ter comunhão com uma pessoa que ressuscitou, está viva, e essa pessoa ressuscitada nos fala, e é com ela que nós aprendemos o que fazer. Fala, então eu nem preciso da Bíblia, Jesus, basta eu falar com Jesus. Claro, o problema é saber quando você está falando com Jesus, quando você está falando com o seu eu machucado, com o seu eu profundo, cheio de problema, quando você está falando com o seu eu cheio de vontade. Como é que você sabe? Como é que você distingue com quem você está falando? Isso ainda quando você não está falando com o teu eu contaminado ainda, né? Contaminado de ideias, contaminado de critérios, contaminado do diabo. Aí é mais difícil, né? E é por isso que a palavra de Deus é um instrumento que vai purificando, e a oração, para que eu consiga ir distinguindo. E eu vou errar? Pergunta para o seu irmão se você vai errar. Vai ou não? Claro que vai. Com o tempo, a gente acaba tendo um ouvido mais aguçado. Não é? Eu digo assim, para alguns, na misericórdia de Deus, é que nem aqueles que ouvem a música, senta, nunca viu um instrumento na vida e toca. Esses são alguns que Deus coloca para ser, de repente, um farol. Mas a grande maioria de nós tem que ouvir a música para descobrir que aquele é o dó. Não é mesmo? Para descobrir que aquele é o ré, para descobrir... Quer dizer, o ouvido precisa ser educado, o ouvido interior precisa ser educado. E para ele ser educado, o que vai educá-lo para nós é a palavra de Deus. E a forma com que Deus vai nos orientando sobre a palavra de Deus. Então, esse é um aspecto importante. Tanto é que eu vou ler para vocês um texto, para a gente encerrar, que diz assim, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 4. Vou ler aqui agora numa tradução única para ficar um pouco mais coerente, tá bom? Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados,
a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então vamos lá, rapidamente, para a gente poder assim entender. Corinto, cidade portuária. Corinto é uma cidade portuária. Portanto, é uma cidade multirracial, multinacionalista. Quer dizer, muitas nações, muitas culturas chegam nas cidades portuárias. Concordam comigo? Que nem um aeroporto hoje, um aeroporto grande, né? Você vai encontrar gente chegando e saindo. Naquele tempo, mais ainda. Há de se considerar, inclusive, fundamentalmente, o ser humano precisa para sobreviver do comércio. O comércio é uma das maiores forças econômicas que existem até nos dias de hoje. Então o comércio era feito intensamente e os portos principais eram de grande relevância. Segundo, os barcos não tinham motores potentes, portanto eles levavam muito tempo no mar, mesmo para viagens curtas. E tinham que ficar muito tempo parado, porque o ser humano precisava de uma certa estabilidade. Então, Corinto era uma cidade onde você ia encontrar gente falando línguas diferentes, costumes diferentes, jeito diferente, e uma cidade de forte prostituição. Concordam comigo? Porque a maioria dos navegantes não eram mulheres naquele tempo. Não é? Hoje ainda não deve ser maioria, naquele tempo, então, não devia ser quase ninguém de mulher. Acho que não tinha mesmo, só alguma viagem onde levaria alguma mulher por alguma razão especial. Então eram embarcações masculinas, de culturas diversas, muitas delas não têm nem o conceito de família, não é mesmo? Muitas delas culturas que não tinham uma série de outros conceitos e que chegam num porto que também, o que acontece? Isso não é uma coisa lógica? Como é que as pessoas não falam assim, tá difícil a minha vida aqui, eu não vou para São Paulo, já viram essa história? Né? Eu vou pegar aqui, vou para o Japão, a gente procura onde melhora a vida da gente, ou não é? Um lugar que chega muita gente tem emprego, as pessoas estão lá para vender coisas, as pessoas chegam lá, precisam comer, precisam trocar as coisas, precisam comprar qualquer coisa. Aliás, o comércio em cidades turísticas é forte e portuárias até hoje, não é mesmo? Você pode olhar na Holanda, na Austrália, são lugares muito fortes econômicos. Corinto era um dos maiores portos da época, um dos maiores portos da época. Portanto, era uma cidade forte e uma cidade confusa, uma cidade violenta. As cidades portuárias são violentas até hoje, naquele tempo, muito mais violentas. Por quê? Porque não havia polícia, segurança. Provavelmente a cidade dispunha de alguma guarnição, mas eles tinham a sua vida. Levar o evangelho nesse lugar não era fácil. Tanto é que é em Corinto que São Paulo vai dizer para eles, olha gente, mulheres, não deixem o cabelo de vocês igual a dos templos, porque tinha até a prostituição religiosa. Porque senão um homem vai catar vocês no meio da rua e vai fazer aquilo com vocês lá de forma a estuprá-las, porque ele vai achar que vocês pensam que vocês estão sendo religiosos, vocês estão sendo igual. Então até isso ele tinha medo. Ele falava, se veste assim, se coloca assim. Tem gente que quer viver isso nos dias de hoje, mas porque não conhece a história. A história é muito simples. São Paulo falou para um povo muito específico, para um povo onde ele precisava cuidar daquela população. Então, um ponto que a gente já aprende aqui. Deus nos fala de verdades, Deus nos fala de forma de viver, Deus não fica preocupado com os costumes de cada povo, senão nós vamos ter que viver igual judeu. Estão entendendo isso? Ué, eu fico vendo às vezes as pessoas, e vale aí, essa é uma discussão que acontece nos conventos, sabia? A maioria dos trajes dos conventos são trajes das fundadoras que viviam nos países da Europa frios. Quando elas vêm para os lugares quentes, as noviças têm que usar aquelas roupas, é uma discussão imensa. Temos que usar ou não temos que usar? Qual era a vontade da fundadora? A vontade da fundadora era que a gente tivesse um hábito desse, ou a vontade da fundadora era que a gente se vestisse de forma simples? Às vezes o hábito é mais caro que uma roupa simples do povo.
Percebem como é importante a gente entender o espírito do que nos fala, para a gente não acabar seguindo caminhos que são estranhos à fé, que são muito mais de costumes do que Jesus fala? Nesse caso específico, eu escolhi esse texto, porque São Paulo está escrevendo para a comunidade, quer dizer, São Paulo já foi para lá, São Paulo já ficou anos lá, São Paulo já criou um grupo de pessoas que mudou de vida no meio daquela confusão que é Corinto. E aí ele começa o quê? A escrever, tanto que ele escreve a primeira carta a Corinto, segunda carta aos Coríntios. Porque é uma comunidade que ele precisa zelar, ela está cercada o tempo inteiro de tentações, de perigos, de esoterismos, de feitiçarias, de violência, de perigos para os bons hábitos, de desonestidade, de outras coisas. Então São Paulo cuida delas. Escreve porque cuida delas. Porque aquelas pessoas eram pessoas que precisavam estar muito firmes na fé. Quero dizer para vocês, somos nós. Nos dias de hoje, certamente nós precisamos estar muito firmes na fé, porque as forças que nos envolvem são fortes demais. Nós temos inimigos poderosíssimos ao nosso redor, não é? A droga, as tentações, as feitiçarias ao nosso redor, muito forte, gente. Então a gente precisa estar muito firme, muito firme. E São Paulo vai dizer uma coisa para eles, fala assim, olha, vocês estão longe, vocês não estiveram na Judéia, vocês não tiveram uma base judaica. Vários lugares onde São Paulo foi, tinha uma base judaica. Quando tinha uma base judaica, tinha uma base do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento preparava a vinda de Jesus. Estes povos tinham tido bases confusas. Tinham tido bases de todo tipo de cultura. Então São Paulo vai dizer para eles que apesar disso, não lhes falta dom algum. Olha só. Que apesar disso, não lhes falta unção. E é por isso que em Corinto, que São Paulo teve que fazer exortação, porque tinha mãe vivendo com filho. Não é vivendo com filho nesse sentido, é vivendo com filho no sentido conjugal. Mãe vivendo com filho. Tinha um monte de coisa que São Paulo precisava corrigir. Eles estavam dentro da igreja, tinham aceitado Jesus, mas viviam o quê? Traziam dos seus costumes, Tinha gente que matava filho, porque imolar os filhos tinha hábitos nesse sentido. Não queria aquele filho nascer, não é esse que eu quero, eu aborto ele depois que ele nasceu, eu já mato ele ali. Era costumes. A pessoa não achava que estava fazendo a coisa mais horrível do mundo. Então São Paulo tinha um trabalhão, né? Já imaginou o trabalho dele para tudo isso? E por incrível que pareça, lá em Corinto aconteciam milagres extraordinários. Era mais fácil as pessoas saírem de lá curadas do que com a doença. É ele quem diz. E ele até fala, gente, vamos organizar as profecias. As pessoas ouviam muito a Deus, então haviam muitos profetas falando o que Deus queria, mas era uma confusão tão grande que ninguém conseguia aproveitar. Ele fala, então faz um de cada vez, no máximo 3, porque senão fala muita coisa boa, você sai daqui e não levou nada. São Paulo então reforça que é Deus quem está dando todos estes dons. Não vos falta dom algum. Esta realidade é para os tempos de hoje. Só nós somos preguiçosos. Nós gostamos de terceirizar isso. Não é verdade? Nós gostamos. Para nós é muito mais fácil que o padre Marcelo, que o padre Fábio de Melo, que o padre Jonas, que o fulano de tal, vá lá, fale, cure, resolve tudo. A gente volta para casa com fé e tudo. A gente prefere isso, mas Deus está dizendo, não é um. Eu quero os dons que derramei para todos, eu quero que vocês aprendam a usar. Não vos falta dom algum. Vocês foram ricamente contemplados com todos os dons, para estarem preparados para o dia de Jesus. Amém. Então, queria só hoje que a gente pensasse sobre esta realidade. Deus derramou dons que estão incubados na força do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente, lógico, vai cometer erros,
vai ter dificuldade para distinguir quando é Deus falando ou não, mas o que a gente não pode fazer é enfiar isso debaixo da cama. Amém?